assumir a seleção do Brasil. É o mais falado, o nome de Jorge Jesus nos bastidores, e a Confederação Brasileira de Futebol já terá também iniciado conversações com Jorge Jesus neste sentido. Pois é, malta, pois é. Jorge Jesus finalmente vai ter uma grande oportunidade, vai ser o selecionador do Brasil, e 2025 dá-nos uma coisa bastante merecida para Jorge Jesus, depois de muitos e alguns azares na sua carreira, uma carreira até bastante boa, mas que pelo o seu conhecimento como treinador, claramente, se soubesse falar inglês, podia ter tido outra carreira. E vamos correr o risco de em 2026 ver Jorge Jesus campeão do mundo com o Brasil. Como muitos de vocês sabem, para mim, o Jorge Jesus até hoje poderia ser o selecionador da seleção portuguesa. Temos lá o Martínez. Temos esta oportunidade até numa altura de que a seleção teve em risco contra a Dinamarca. Mas parece que a seleção brasileira vai antecipar e vai mesmo avançar para Jorge Jesus, que é a opção mais lógica, até pelo passado dele no Flamengo, onde rebentou por completo. E é um treinador que no Mundial, como o Mundial 2026, que vai ser mais longo, conseguindo implementar um pouco o seu sistema, claramente pode fazer do Brasil um grande favorito a ganhar o Mundial. Conversas com Jorge Jesus. Que importância também dás ao facto desta notícia ser avançada pela Globo? Achas que pode também aqui indicar que Jorge Jesus está realmente muito perto de assumir a função de selecionador do Brasil? Pensava aqui em off que ganha muita força o nome do Jorge Jesus, por ser um nome que é muito mais factível e viável já para junho. A CBF tem a informação, e a gente conseguiu confirmar também, de que Jorge Jesus está aberto a negociar e abrir mão do Mundial de Clubes para que já assuma a seleção ao término da temporada árabe, que é no dia 25 de maio, então ele teria tempo para chegar aqui, convocar e já assumir em junho. Então é esse o cenário. Edinaldo Rodrigues ainda tem uma predileção, ele não esconde ali nos bastidores da CBF pelo Ancelotti, por tudo que representa. Olha, eu ia dar aqui uma informação que penso que é decisiva em todo este processo de escolha do futuro selecionador brasileiro, mas tive o prazer de receber uma mensagem de um comentador também da CMTV, que pelos vistos acaba por dizer uma coisa que vai encaixar como uma luva naquilo que eu já ia dizer, e mando um abraço para esse comentador que nos segue todos os dias. E é muito simples. Ao contrário daquilo que estava em cima da mesa, Jorge Jesus, neste momento, face às conversações que já existem com a CBF, e para a possibilidade de assumir a seleção brasileira, já não coloca como obrigatória a presença no Mundial de Clubes. Isto está a ser noticiado no Brasil, mas já tinha a confirmação, mas chegou agora também uma confirmação. Pronto, basicamente, a cada dia que passa, o selecionador brasileiro já foi despedido, portanto, Jorge Jesus está mesmo a caminho de ser o próximo selecionador do Brasil. Há aqui algumas questões em relação ao Neymar, mas o que é certo é que a seleção brasileira precisa de alguém como Jorge Jesus, e as opiniões que eu tenho visto, mesmo do público brasileiro, é exatamente a favor de Jorge Jesus na seleção brasileira. O Jorge Jesus, que é um treinador muito injustiçado, até vou pôr aqui um pouco da carreira dele, é um treinador muito injustiçado, porque devido aos trabalhos que fez, poderia ter tido muitos mais títulos. Muitos não se lembram, até porque já foi há bastante tempo, mas tem aqui a carreira do Jorge Jesus. E, basicamente, obviamente aqui, vendo do mais recente para o mais para trás, a carreira dele no Al Hilal recente, onde no ano passado 50 vitórias e 59 jogos, teve no Fenerbahçe onde ganhou uma taça. Esta passagem pelo Benfica não foi muito boa em termos de resultados, mas tem o próprio contexto. No Flamengo ganhou tudo, aqui no Al Hilal saiu em primeiro para vir para o Benfica e depois acabou no Flamengo. E quando Jorge Jesus aparece na ribalta do futebol português, é aqui em 2009-2010, quando ele vem do Braga para o Benfica. Ele, depois de bons trabalhos em Leiria, Belenenses e Braga, chega ao Benfica e está há 6 anos no Benfica, sendo um treinador que mudou por completo o paradigma do Benfica,
em que o Benfica passou de uma fase de pouquíssimos títulos para ganhar títulos ou disputar os títulos até final. Muitos lembram-se das finais europeias perdidas em 2012, 2013 com o Chelsea, aos 92, e 2013, 2014 com o Sevilha, em penaltis, também em Turim. Mas depois de eliminatórias e jogos com performance futebolística das equipas de Jorge Jesus muito bom, um futebol muito regular. Ele também foi ganhou, portanto, o campeonato aqui no primeiro ano, o segundo acabou por ser, se calhar, o pior ano em termos de resultados e até instabilidade futebolística, mas a partir daqui, de 2011, 2012, o Benfica já melhorou bastante, poderia ter ganho, mas alguns pequenos erros levavam, e um Porto também forte, levavam a que ele aqui apenas ganhasse taças da Liga. No entanto, os últimos 2 anos dele do Benfica foram muito bons, ganhou praticamente tudo, fez o bicampeonato, coisa que não acontecia há muito tempo, e depois seguiu o caminho para o Sporting, onde ganhou títulos, supertaças, ganhou taças da Liga, mas não ganhou os campeonatos. Depois ele acabou por ser do Sporting, num contexto também muito... na altura do fim da era de Bruno Carvalho, em que houve um ataque à academia e tudo mais, e é aí que ele depois embala para o Brasil. Mas o Jorge Jesus acaba por ser um treinador muito à frente do seu tempo. Foi um treinador que subiu a pulso, como podem ver aqui, em carreiras, a sua carreira desde a época 89-90, um treinador muito experiente, que veio das divisões inferiores, sempre subindo a pulso, e chega agora, objetivamente, ao ponto mais alto. Porque apesar de ele ter... Estes são os títulos que Jorge Jesus tem aqui, e Luizão também diz. Luizão, que é brasileiro e chegou a ser internacional, diz sobre Jorge Jesus: é sem dúvida o melhor com quem já trabalhei. E é isto que é muito importante, porque muitíssimos jogadores que trabalharam com Jorge Jesus, de alto gabarito, Aimar, outros, Saviola e tudo mais, todos fazem sempre inúmeros elogios a Jorge Jesus. Aqui Luizão fez um trabalho espetacular na primeira fase, fez com que nós jogássemos de olhos fechados, como ele diz. Na segunda passagem pegou uma outra geração e não conseguiu ter o mesmo rendimento. Para mim é o melhor com quem trabalhei, sem sombra de dúvida. Foi um treinador que aumentou a qualidade do jogo, prolongou a minha carreira, porque é um detalhista que treinava tudo até à exaustão, até chegar à perfeição. Por isso foi para mim, sem dúvida nenhuma, o melhor com quem eu já trabalhei. E vai ser muito interessante avaliar, quem diz é Luizão, com um jogador que tem 47 jogos pela seleção brasileira, né? E vai ser muito giro observar como é que ele vai formar a sua equipa, porque falta um ano para o Mundial, praticamente um ano e pouco. E vai ser um Mundial um pouco diferente, né? Este Mundial de 2026. E o Jorge Jesus, que é um treinador que sem títulos internacionais, tem 3 campeonatos portugueses, tem o Brasil, tem a Copa Libertadores, é verdade. E falta-lhe, se calhar, mais ligas melhores. Falta-lhe, se calhar, uma Liga dos Campeões para ser reconhecido como um dos grandes treinadores. Mas ele é taticamente, sim, um dos grandes treinadores, um estratega, sem dúvida. E pode levar o Brasil a vencer este Mundial. Acho que a pessoa indicada para ser selecionador do Brasil mesmo, como seria a pessoa indicada para ser selecionador de Portugal, para mim, até mais do que o Mourinho, hoje. E Portugal perde aqui o ouro para o Brasil, digamos assim. E o Brasil tem aqui uma chance. Vai ter provavelmente o melhor treinador no Mundial. Provavelmente. E é um Mundial que vai ser mais longo. Ok? Vai ter mais equipas. E isso pode dar uma vantagem a Jorge Jesus para formar a equipa e os seus padrões táticos. Por isso... E seria muito justo a carreira de Jorge Jesus acabar com um Mundial. Depois de tantos anos, ele que tem 70 e tal anos. Para este vídeo é isso e estamos aí.